Olá, companheirada! Está no ar mais um Papo 13, um lugar de conversa boa, política pé no chão e olhar para o futuro. E hoje a gente está aqui um pouco diferente. Teve uma mudança de cenário e hoje está eu e o meu companheiro Luciano Sérgio, essa pessoa que me inspira, essa figura fantástica, que tem uma história de vida excepcional. E hoje, quando eu escrevi esse texto, eu pensei em conversar com ele. Esse papo mais íntimo, esse papo mais próximo de você, militante. Fala, companheiro. Rapaz, está sendo uma honra muito grande estar participando do Papo 13 e estar participando dessa ascensão de Dr. Gabriel, entrevistador, advogado, militante do PT e com uma proposta fantástica que é o Papo 13. O Papo 13 é essa interação com a militância do Partido dos Trabalhadores, com os simpatizantes, com a sociedade e com a oportunidade de enxergar o PT por dentro das suas raízes, da sua essência. Vamos juntos. Muito bem. Luciano, você costuma dizer que o PT não é um partido, é um modo de estar no mundo. Eu queria desenvolver isso um pouco melhor. O que significa militar para você hoje, depois de tantos anos na luta? É comum as pessoas enxergarem a política como algo negativo. Toda a responsabilidade do negativo é da política e nem sempre se enxerga o positivo da política. O essencial, o que tem a ver com transformação. E para mim o PT é isso. O PT nasce na década de 80, nasce das comunidades eclesiais de base, nasce de um movimento sindical forte em São Paulo, nasce das comunidades rurais, nasce de um conjunto de forças que entendiam que a gente precisava ter um partido que tivesse a cara, o jeito e a essência dos trabalhadores. Então, uma instituição que nasce com esse carisma, né? Uma instituição que tem uma carta de princípio, uma instituição que tem um estatuto que é fruto da essência da luta dos trabalhadores, ele não é qualquer coisa. Então, o PT vai para além da ideia de um partido político por conta da simbologia, por conta da participação e por conta de todo esse esforço, né, dos trabalhadores a fim de colocar um programa, um plano e um instrumento à disposição da política. Então, quando eu falo do PT, eu diferencio o PT dos demais partidos, né? Claro que considerando que no nosso campo nós temos partidos que nos honram muito, partidos que são essenciais pela luta democrática, né? Exemplo do PCB, do PCdoB, né? Partidos que na sua origem nos ensina muito, né? Mas o Papo 13 é o papo que fala do PT. Então, o entusiasmo e essa visitação à origem é muito importante para ressignificar esse futuro. Muito bom, Luciano. E a gente está aqui militando, né? E muita gente acha que militar é só fazer campanha. Mas a militância é uma obra diária, é um processo diário. Como é para você manter o ânimo quando não se tem o microfone, quando não se tem o palco e quando não se tem, às vezes, uma vitória eleitoral para apresentar? Pois é. A eleição, ela é um momento, é um ápice do processo político. A eleição, ela é um instrumento para você testar a militância, para você disputar espaço político, mas é o lugar para você apresentar a luta, o trabalho, a organização e a estruturação dos sonhos dos militantes. O PT se estabeleceu no país, se estabelece na Bahia e se estabelece em Alagoinhas por um elemento diferenciado, que é o quê? A construção de políticas públicas capazes de transformar a vida das pessoas. Olha, é bom revisitar nossa história. Por exemplo, em 1996, eu
junto com vários companheiros e companheiras, nós estabelecemos aqui o Teatro de Rua, dirigido na época por Heitor Rocha, com a participação de Mota Suzá, e éramos um grupo de jovem, a juventude do Partido dos Trabalhadores, e nós levamos para a campanha, que naquele tempo podia carro de som, podia pintar muro, podia fazer teatro de rua, podia levar uma série de instrumentos culturais para a rua. E nós passávamos a discutir, formular o teatro de rua com base na experiência de Augusto Boal, o teatro invisível. Então a gente entrava nos ônibus, provocava uma discussão, apresentava um problema e também envolvíamos as pessoas a construir a solução. Fantástico, fantástico. E assim, hoje, como isso não é permitido na eleição, eu acho que é importante chamar a juventude do PT para fazer algo, claro, que com o significado, o jeito e a forma dessa juventude, mas para poder provocar isso fora do processo eleitoral, né? Você poder envolver as pessoas das comunidades, dos bairros, você usar os instrumentos culturais, que sempre foi muito forte no PT, né? Usar o teatro, usar a poesia. Hoje a gente tem, por exemplo, Tássio, na Academia de Letras, né, do município. Isso é uma coisa que nos orgulha. Nós temos Carlinhos Andê também na academia. Nós temos uma série de companheiros que estão nos conselhos municipais. Nós temos uma série de companheiros que são sindicalistas, que defendem o associativismo. Então, o PT é um instrumento vivo, implicado com a sociedade. E a gente quer fortalecer isso. A gente quer estimular esse processo. O Papo 13 também é instrumento para isso. Uma iniciativa de Gabriel que tem encantado a militância e as pessoas, que tem provocado um frisson na rede social, e estar aqui é bater esse Papo 13 com alguém que trouxe elementos importantíssimos para esse novo momento do PT. Muito bom, Luciano. E falar de PT é falar de esperança. E sempre quando eu falo de esperança do PT, eu lembro de uma coisa que é muito engraçada, na verdade. Toda eleição, e a gente vai para a eleição de presidente, eu sempre fico naquela ânsia, naquele nervoso para sair logo o resultado. E aí, geralmente, porque a gente tem aquela música, brilha lá, brilha lá, estrela. Aí eu geralmente fico sempre em casa com as pessoas gritando, brilha logo essa estrela, que eu não aguento mais esperar. E enfim, falar do PT é falar de esperança. E, Luciano, a gente sabe que a luta, ela é longa, ela é árdua, e ela às vezes cansa, mas que também ela vale a pena. O que te faz acreditar em permanecer e o que te faz acreditar que a gente ainda tem muito a ser feito para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país? Primeiro, tem uma máxima, né, popular, de que a esperança é a última que morre. Eu discordo profundamente dessa máxima. A esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Porque a esperança, para mim, é a representatividade do divino, né? É a representatividade da utopia que não é distante, é uma utopia que é próxima da gente. Todas as vezes que eu sinto dificuldade, que a gente tem uma chateação, eu sempre enxergo, por exemplo, que o PT não é A, B ou C. O PT é um instrumento para. O PT não é uma família, que as pessoas também têm essa ideia, né, de estar em uma instituição e dizer, aqui é a minha família. O PT não é uma família. O PT é um instrumento transformador, democrático para a vida das pessoas. É um partido político que tem como seu principal objetivo transformar para melhor a vida das pessoas. Mas no PT, né, você tem dificuldades, você tem momentos de dificuldade. Eu mesmo vivi um momento aí que tinha uma turma ao meu redor que dizia, saia do PT, você não merece isso, isso não vai lhe levar mais a lugar nenhum. Mas eu ia lá, lia a carta de princípio, eu ia lá, olhava o estatuto, eu ia para lá e via como Lula transformou esse país,
como Dilma transformou esse país, me coloquei no lugar de Dilma, que foi injustiçada. Hoje, reflito sobre toda a resiliência, palavra importante que você usou, de Lula para suplantar os mais de 500 dias que ficou preso injustamente. E hoje a gente percebe ele no alto dos seus 80 anos, cheio de energia, com a barriga 1000 vezes menor que a minha, correndo, dando claros sinais de que está preparadíssimo para esse novo momento da vida dele, né? E eu sigo assim, pegando os exemplos positivos, pegando o caldo de construção transformadora que o PT fez para esse país, fez para a juventude quando tratou da realidade da educação os filhos dos pobres, se tornar médicos, engenheiros, advogados. E você é um exemplo dessa política, né? É um exemplo dessa política. Fico feliz quando a gente tem um SAMU, que, diferente da maior parte do país, o SUS é um sistema fantástico. Ninguém fica na rua e vai ser tratado só se tiver plano, só se tiver seguro, né? O SAMU chega em todos os lugares. Eu poderia ficar aqui falando das políticas do PT o dia inteiro e eu não conseguiria acessar. Mas é isso que move, é isso que traz essa esperança que não morre, né? Essa esperança é eterna, porque a esperança é a síntese do sentimento que você guarda no seu coração para atingir um sonho, para transformar uma realidade, para melhorar a vida das pessoas. Então, a esperança, ela é imortal. E Luciano, porra, falou bonito agora, viu? E você foi falando, e eu já falei, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito, a depender da situação, muito emotiva. E a gente, quando eu escrevi esse texto e a gente conversando agora, me vem muito na cabeça aquela música de Chico. Inclusive eu ouvi ela no dia que eu escrevi esse texto, que apesar de você, o amanhã será um outro dia. E a gente está falando de Lula e é bom a gente fazer essa perspectiva de esperança de como o nosso sindicalista, chão de fábrica, nordestino, que passou fome, viveu o auge, porque quando o Lula sai da presidência no seu segundo mandato, ele sai com a maior aprovação da história de um presidente, mais de 80% de aprovação. Lula vive um inferno nessa terra e eu sou uma pessoa que eu gosto da história, eu gosto de ler, eu gosto da narrativa. E se era muito dito quando Lula estava para ser preso e a gente via todas as incongruências daquele processo, se dizia muito para ele procurar uma embaixada, procurar um lugar para se abrigar, para fugir, para pedir asilo. Existiam países que estavam disponíveis a isso, mas ele sempre disse, não, eu ficarei e vou lutar pela minha inocência, porque eu sou inocente. E hoje Lula volta a um terceiro mandato, depois de tudo isso. As pessoas que o perseguiram, hoje tiveram como Dallagnol o seu mandato cassado, Bolsonaro agora está preso, enfim, ele volta a ser presidente, está favorito para um quarto mandato, e isso é a esperança que o Partido dos Trabalhadores consegue fazer com a gente. A gente estava conversando aqui, eu estava pensando e imaginando essas situações que o partido faz a gente viver, né? E para a gente caminhar para a reta final, porque senão eu me empolgo e a gente vai falando. E para quem está chegando agora, eu não posso dizer mais que eu estou chegando agora, porque ano que vem eu completo o meu, não sei, acho que quinto ou sexto ano no partido, por aí. Então, mas para quem está chegando agora, e para você, militante que está em casa, que talvez esteja desanimado ou desacreditado da luta, qual é o recado que você tem para dar a essa pessoa e o porquê que essa pessoa vale a pena e deve continuar nessa trincheira de esperança que é o Partido dos Trabalhadores? Pois é. Ao militante, para o tempero para o militante, o tempero do que você me pergunta é o sonho, né? O sonho é uma semente que ela precisa ser regada, ela precisa de luz do sol, ela precisa de uma conversa, mas se ela germinar, ela já é uma vida. Germinou,
cresceu, né, tem flores e tem frutos. Então, esse é o meu recado para o militante do PT. Regue os seus sonhos, alimente a sua planta, floresça os seus desejos, né? E faça dos seus sonhos um fruto para a sociedade. Um fruto suculento, capaz de alimentar, capaz de dar vida e manter a vida. Nós estamos à véspera de um processo muito difícil, mesmo com toda a evolução de que a Bahia teve com Wagner, com Rui e com Jerônimo. Nós não podemos ir para uma disputa fazendo o que a ACM Neto, o Grampinho, fez o ano passado. Estava bem nas pesquisas e subestimou o professor, que iniciou a campanha com 3% contra 65% e que por pouco não venceu no primeiro turno. Então a gente vai precisar organizar nossa militância, nossos simpatizantes, para fortalecer o nome de Jerônimo, para fortalecer a campanha dele, para nessa disputa a gente vencer no primeiro turno e poder dar continuidade a esse trabalho. Jerônimo é um governador diferenciado, é humano, já visitou mais de 360 municípios em 3 anos, é uma pessoa extremamente sensível às demandas do município de Alagoinhas, às demandas do interior, e a gente precisa recolocar Jerônimo num novo processo na eleição da Bahia. E Lula, agradecer a extrema-direita que, de forma perversa, vem maltratando o povo brasileiro, mas que acabou entregando, né, se despindo de todo um processo que era escondido, né, e queria vender o Brasil aos Estados Unidos. Queria subjugar o país do ponto de vista da sua soberania. Queria retirar o presidente Lula com um golpe, né? Então o povo brasileiro é um povo de vanguarda, um povo que tem história, não aceitou isso e foi na sede incansável de derrotar a democracia que a extrema-direita impulsionou o mandato do presidente Lula para uma nova vitória. Mas a vitória não chega por osmose. É necessário que a gente se organize, é necessário listar todas as grandes conquistas do povo brasileiro no governo do PT. E a gente utilizar esse ano para recarregar nossas energias, para a gente poder estar mais unidos, de mãos dadas, para no ano que vem a gente fazer uma disputa com alegria, com a esperança que não morre e com muita vontade de transformar o Brasil cada vez mais para melhor. Infelizmente, a gente chega no final desse Papo 13. Tem que acabar o Papo 13. Tem que acabar, senão a gente fica aqui conversando até o próximo dia 13. Então, gente, eu quero te agradecer pela audiência, por estar aqui conosco, por participar, por comentar, por compartilhar. Muito obrigado. A gente se vê dia 13, às 13 horas, nessa reta final do Papo 13. Muito obrigado. Aí, Papo 13. Valeu.